Você já imaginou uma história tão poderosa que atravessou milênios, transformou nações e moldou o destino de bilhões de pessoas? E se eu te dissesse que essa história não é apenas um relato antigo, mas uma narrativa viva que continua a impactar vidas hoje? A Bíblia, a história mais poderosa da humanidade, é muito mais do que palavras em uma página. É um convite épico para descobrir o propósito eterno. Mas talvez você nunca a tenha visto assim, como um filme em 4K, com detalhes que revelam um enredo maior do que podemos imaginar. Essa não é apenas a história de Abraão, Moisés ou Davi. É a história do amor divino, da redenção e da promessa de algo infinitamente maior. E o mais surpreendente? Ela é sobre você também. Mas antes que você pense que já sabe tudo, deixa eu te avisar. Há detalhes escondidos, conexões profundas e revelações que podem transformar completamente a maneira como você vê sua própria vida. Prepare-se para ser surpreendido. Hoje, vamos explorar a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, desvendando como cada capítulo se encaixa como peças de um quebra-cabeça divino. Desde o chamado de Abraão até a vitória final de Cristo em Apocalipse, essa é uma jornada que não apenas mudou o mundo, mas continua a moldar o nosso presente e o nosso futuro. E a pergunta que fica é: você está pronto para mergulhar nesse enredo épico e descobrir como ele pode mudar a sua vida para sempre? A aliança abraâmica e os patriarcas. Abraão e a promessa. Gênesis 12, 22. Desde o início, a Bíblia nos convida a um cenário épico, onde Deus estabelece um pacto com Abraão, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Imagine ouvir isso quando sequer havia um filho no horizonte. Essa promessa, aparentemente impossível, carregava um peso imenso, fé inabalável. Abraão precisou abandonar tudo o que conhecia, sua terra, seu conforto, suas certezas, para seguir um Deus que ele mal compreendia, mas em quem confiava de todo o coração. É aqui que a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, começa a ganhar vida. Os capítulos de Gênesis revelam que a fé de Abraão não era apenas uma questão de palavras. Ele foi testado ao extremo, como na dramática ordem de sacrificar Isaque, seu tão esperado filho. Imagine a cena: uma montanha, um altar e uma faca prestes a descer. Abraão obedeceu porque acreditava no impossível, mesmo que isso significasse perder o que ele mais amava. Deus, porém, provou ser fiel e providenciou um carneiro para o sacrifício. É o tipo de fé que desafia até o mais racional dos corações, a fé que moldou a história mais poderosa da humanidade. A promessa de Deus não parou em Abraão. Ela se estendeu a Isaque, Jacó e além. É curioso pensar que, em meio a tantas falhas humanas, Deus nunca recuou em sua aliança. Isso nos lembra que a fidelidade divina não depende da nossa perfeição, mas de sua graça. Será que estamos dispostos a confiar nele da mesma forma? Talvez o próximo passo da sua jornada seja dar um salto de fé, mesmo quando tudo parecer perdido. Se a história de Abraão ensina algo, é que a caminhada com Deus é imprevisível e extraordinária. O que parecia impossível se tornou o ponto de partida para algo maior, apontando diretamente para a redenção final em Jesus Cristo. E por falar em redenção, você já parou para refletir como as promessas de Deus para Abraão ressoam nas páginas seguintes, conectando cada detalhe à Bíblia como você nunca viu. A aliança abraâmica e os patriarcas, Isaque e Jacó, Gênesis 25:36. A jornada que começou com Abraão continuou com Isaque e, posteriormente, Jacó, mostrando como Deus trabalha de forma misteriosa através das gerações. Isaque, o filho da promessa, viveu sob a sombra da fé de seu pai, mas precisou trilhar seu próprio caminho de confiança em Deus. É interessante notar que a Bíblia destaca pequenos detalhes, como o momento em que Isaque reabriu os poços de seu pai. Parece simples, mas esse gesto simboliza como a fé deve ser redescoberta
e vivida por cada geração. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, tecendo legados de fé. Quando chegamos a Jacó, a narrativa ganha tons ainda mais intrigantes. Jacó, com sua habilidade para enganar, rouba a bênção de Esaú, seu irmão gêmeo. E aí surge uma das lições mais contraculturais da Bíblia. Deus escolhe trabalhar, até mesmo através das falhas humanas. No meio de sua fuga, Jacó tem uma visão de uma escada que alcança o céu, um sinal claro de que Deus não desiste de se conectar com seu povo, mesmo quando tudo parece um caos. É uma verdade contraintuitiva. Nossas falhas não anulam os planos de Deus. Jacó mais tarde se tornaria Israel, o patriarca das 12 tribos, mas não sem antes lutar com Deus, literalmente. Em uma noite marcante, ele lutou até o amanhecer, saindo com uma bênção e uma nova identidade. Isso nos faz pensar. Quantas vezes resistimos às transformações que Deus deseja fazer em nossas vidas? Será que, como Jacó, precisamos ser feridos para entender quem realmente somos nele? É esse tipo de redenção que torna a Bíblia a história mais poderosa da humanidade. A trajetória de Isaac e Jacó nos mostra que Deus não escolhe os perfeitos, mas os dispostos. A cada reviravolta, suas promessas continuam firmes. Mas se você achou essa história fascinante, espere até mergulhar na libertação épica do Egito. Afinal, a história que mudou o mundo está apenas começando. A libertação do Egito e o Êxodo, Moisés e a lei, Êxodo 3:20. Imagine crescer acreditando ser um príncipe e, de repente, descobrir que você pertence a um povo escravizado. Assim começou a história de Moisés, um homem chamado por Deus para libertar os hebreus da opressão no Egito. A sarça ardente no deserto, que não se consumia, marcou o início dessa missão monumental. Deus escolheu Moisés, mesmo com sua relutância e gagueira, mostrando que ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Essa é a essência da história completa da Bíblia, como você nunca a viu. A libertação dos hebreus é um dos momentos mais épicos da Bíblia. As pragas no Egito não foram apenas demonstrações de poder, mas julgamentos contra os deuses egípcios, revelando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E então, o clímax. O Mar Vermelho se abre e o povo atravessa em terra seca. É impossível não imaginar a cena. Água erguida como muralhas, o povo correndo com pressa e os exércitos egípcios derrotados. Essa libertação não foi só física, foi um símbolo da libertação espiritual que Jesus Cristo traria séculos depois. No Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos, instruções que não eram apenas regras, mas um pacto entre o Criador e seu povo. Essas leis apontavam para uma vida de justiça, santidade e amor, revelando o caráter de Deus. Será que hoje vivemos com essa consciência? A lei não foi dada para escravizar, mas para ensinar que liberdade verdadeira está em obedecer ao Senhor. É aqui que percebemos: a Bíblia não é apenas uma história poderosa da humanidade, mas também um manual de vida eterna. Mas a jornada de Moisés ainda não acabou. O próximo passo seria a construção do tabernáculo, o lugar onde Deus habitaria entre seu povo. Se o Monte Sinai foi impressionante, espere até entender como o tabernáculo reflete o plano perfeito de Deus para estar perto de nós. Afinal, essa é a história que mudou o mundo como você nunca viu antes. A libertação do Egito e o Êxodo, o tabernáculo, Êxodo 25:40. Após a grandiosa libertação do Egito e o pacto no Monte Sinai, Deus deu uma instrução que parecia um tanto detalhista: construir um tabernáculo. Mas, na verdade, essa era uma das mais belas mensagens de amor da Bíblia. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus habitando entre o povo, um Deus que não queria ser distante, mas próximo. Cada item, desde a Arca da Aliança até o altar de incenso, tinha um significado profundo, apontando para a santidade e o cuidado de Deus.
é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, cheia de detalhes que nos conectam ao Criador. O tabernáculo não era apenas um local de culto, mas um reflexo da relação do povo com Deus. Imagine ser um israelita e saber que o próprio Deus estava ali, no meio do acampamento. O véu que separava o santo dos santos mostrava a gravidade do pecado e a necessidade de um mediador, algo que Jesus Cristo cumpriria perfeitamente mais tarde. O tabernáculo era um lembrete visual e tangível de que Deus desejava caminhar com seu povo, mesmo em meio ao deserto. Mais do que uma tenda sagrada, o tabernáculo também ensinava princípios práticos. O cuidado com os materiais, a reverência nas oferendas e a ordem nos rituais apontavam para a importância de um coração devotado e obediente. Será que hoje reconhecemos que a nossa vida deve ser um tabernáculo? Cada decisão e cada ação podem ser um reflexo de adoração a Deus. Ele ainda deseja habitar conosco, mas agora, através do Espírito Santo, transformando cada detalhe do nosso dia. Enquanto o povo aprendia sobre a santidade de Deus, a jornada ainda tinha muito a revelar. A conquista da Terra Prometida era o próximo passo, mas será que eles estavam prontos para confiar novamente? Prepare-se, pois essa é a história mais poderosa da humanidade. A Bíblia como você nunca viu, e ela só fica mais fascinante a cada capítulo. Conquista e reino de Israel, Josué e a conquista de Canaã, Josué. Após a morte de Moisés, a responsabilidade de liderar Israel caiu sobre Josué, um homem de coragem e fé inabalável. Deus lhe deu uma promessa clara: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Josué 1:3. Com essa garantia divina, Josué não apenas liderou o povo, mas os encorajou a confiar no Senhor em cada passo. A travessia do Rio Jordão, onde as águas foram separadas, foi um prenúncio das vitórias que estavam por vir. É aqui que a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, ganha ainda mais emoção, com conquistas que mudaram o curso da história. A queda de Jericó é uma das narrativas mais emblemáticas dessa fase. Sob ordens divinas, o povo marchou em silêncio por 6 dias ao redor da cidade, tocando trombetas. No 7º dia, gritaram e as muralhas simplesmente ruíram. Parece loucura, não é? Mas essa é a essência da fé: obedecer mesmo quando não faz sentido. A vitória sobre Jericó mostrou que, com Deus, estratégias espirituais superam qualquer lógica humana. Será que você tem muralhas na sua vida que precisam ser entregues a Ele? Josué não era apenas um líder militar, mas também um homem zeloso pelo cumprimento das promessas divinas. Após cada batalha, ele instruía o povo a lembrar que Deus era o verdadeiro autor das conquistas. O princípio aqui é claro: a glória sempre pertence ao Senhor. Nos dias de hoje, é fácil se perder na busca por resultados e esquecer de quem nos dá força. Talvez seja o momento de reavaliar. Você tem entregado as suas vitórias a Deus ou está construindo seus próprios altares? Embora houvesse muitas vitórias, também houve desafios. A conquista de Canaã foi um processo, e nem sempre o povo foi fiel às instruções de Deus. Esse período nos lembra que a obediência contínua é fundamental para viver as promessas de Deus. Mas se você pensa que a conquista foi o fim da jornada, espere para ver os altos e baixos do período dos juízes. A Bíblia, como você nunca viu, continua a nos surpreender, revelando a complexidade e a graça do plano divino. Conquista e reino de Israel. Os Juízes, livro de Juízes. Após a morte de Josué, Israel enfrentou um período de incerteza. Sem um líder central, o povo caiu em um ciclo repetitivo de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Deus levantava juízes, líderes escolhidos por ele, para resgatar Israel de seus inimigos. Cada juiz trazia uma história fascinante, cheia de fraquezas humanas e da incrível graça divina.
O livro de Juízes nos lembra que Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando eles se afastam. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, cheia de lições para os nossos próprios ciclos de vida. Entre os juízes, encontramos Débora, uma mulher de fé e coragem, que liderou Israel em tempos de guerra. Imagine o impacto de uma mulher em um contexto patriarcal, guiando o povo à vitória contra Sísera. Sua história é um lembrete de que Deus não vê limitações humanas. Ele usa quem Ele quer, quando quer. Débora inspirou não apenas Israel, mas continua a inspirar todos aqueles que se sentem pequenos ou inadequados para grandes missões. Outro juiz notável foi Gideão, um homem inicialmente tímido e inseguro. Quando Deus o chamou, ele estava malhando trigo em um lagar, escondido dos midianitas. Mas com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército inimigo numeroso, mostrando que o poder de Deus não está nos números, mas na obediência. Essa história nos desafia. Será que confiamos em Deus mesmo quando nossos recursos parecem insuficientes? O período dos juízes termina com Sansão, talvez o mais controverso de todos. Com uma força incomparável, mas muitas falhas pessoais, Sansão reflete a complexidade da relação entre a humanidade e o divino. Sua morte, sacrificando-se para derrotar os filisteus, aponta para o poder da redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas se você pensa que essa era de altos e baixos, foi caótica, espere até conhecer o Reino Unido, onde reis como Saul, Davi e Salomão trariam novos desafios e conquistas. A Bíblia, como você nunca viu, continua a surpreender com reviravoltas e lições eternas. Conquista e Reino de Israel. O Reino Unido. 1 e 2 Samuel. 1 Reis. A transição do período dos juízes para o estabelecimento de um reino em Israel trouxe mudanças profundas. O povo, cansado da instabilidade, pediu um rei, apesar dos avisos de Samuel sobre as consequências. Assim, Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Inicialmente, ele demonstrou potencial, mas sua desobediência a Deus revelou que um coração afastado do Senhor não sustenta liderança alguma. A história de Saul é um lembrete de que o sucesso sem obediência é vazio. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, mostrando como o poder humano pode falhar sem a direção divina. Após Saul, Davi subiu ao trono, e sua jornada é uma das mais conhecidas e fascinantes da Bíblia. De um simples pastor de ovelhas a matador de gigantes e, finalmente, rei, Davi demonstrou que o que importa é o coração. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também cometeu graves erros, como no caso de Batseba. Ainda assim, seu arrependimento sincero nos ensina sobre o poder da graça e do perdão de Deus. Davi não foi perfeito, mas confiou no Senhor em meio às suas falhas. O reinado de Salomão, filho de Davi, trouxe um período de paz e prosperidade. Sua sabedoria era incomparável, dada diretamente por Deus, e ele construiu um magnífico templo em Jerusalém, um marco na história de Israel. No entanto, mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, se desviou ao final de sua vida, influenciado por alianças erradas e idolatria. Isso nos faz refletir. Será que a prosperidade e o sucesso nos aproximam ou nos afastam de Deus? Embora o Reino Unido fosse um momento de grandeza, ele também revelou as limitações humanas e a necessidade de algo maior. A divisão do reino estava à espreita, preparando o terreno para os profetas e exílios que estavam por vir. Afinal, a história mais poderosa da humanidade continua a revelar que o plano de Deus não é frustrado, mesmo em meio às falhas humanas. Profetas e exílio, profecias e chamados ao arrependimento, livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Enquanto o Reino Unido enfrentava sua ruína, Deus levantou profetas para advertir Israel e Judá. Isaías, Jeremias e Ezequiel surgiram como vozes poderosas em meio à rebelião do povo, clamando por arrependimento
e anunciando o juízo divino. Isaías, conhecido como o profeta messiânico, trouxe mensagens de esperança, mesmo diante da destruição iminente, proclamando a vinda de um Salvador. Essas profecias não eram apenas palavras, eram um eco da graça divina em meio à teimosia humana. A história completa da Bíblia, como você nunca a viu, continua a nos mostrar o amor de Deus em ação. Jeremias, muitas vezes chamado de profeta chorão, não segurava as lágrimas ao ver a condição espiritual de seu povo. Sua mensagem era direta: voltem ao Senhor antes que seja tarde. O livro de Lamentações é um retrato poético e doloroso das consequências do pecado. Será que hoje ouvimos as advertências de Deus em nossa própria vida? Talvez a sua distração ou desobediência esteja te afastando das bênçãos que Ele tem para você. Ezequiel trouxe visões que desafiaram a imaginação. O vale de ossos secos, a glória de Deus deixando o templo e a promessa de um novo coração. Ele mostrou que Deus é soberano e não abandona seu povo, mesmo em meio ao caos. O vale de ossos secos, por exemplo, não era apenas uma visão, era uma promessa de restauração. Hoje, essa mensagem continua viva. Deus pode transformar qualquer situação morta em uma nova história cheia de propósito. Os profetas, em meio às suas mensagens de juízo, apontavam para uma redenção futura. Apesar do exílio e da dor, Deus prometeu restaurar seu povo e enviá-lo de volta à terra prometida. E assim, mesmo na escuridão do exílio, o plano divino continuava em movimento. Mas espere até entender como o exílio babilônico preparou o caminho para algo maior. Profetas e exílio. O exílio babilônico. Daniel, Esdras, Neemias. O exílio babilônico foi um dos momentos mais dolorosos na história de Israel. Jerusalém caiu, o templo foi destruído e o povo foi levado cativo para uma terra estrangeira. Mas mesmo em meio ao caos, Deus não abandonou seu povo. No livro de Daniel, vemos como a fidelidade de homens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego brilhou em uma terra de idolatria. A coragem deles na fornalha ardente e a história da cova dos leões nos lembram que Deus é soberano, mesmo em tempos de aparente derrota. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, cheia de esperança em meio à adversidade. Enquanto o povo sofria no exílio, profecias de restauração começaram a surgir. Esdras e Neemias lideraram o retorno de um remanescente à terra prometida, mostrando que Deus não apenas cumpre suas promessas, mas também restaura o que foi perdido. A reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém era mais do que uma obra física, era um símbolo da aliança renovada entre Deus e seu povo. Será que hoje reconhecemos os muros que Deus deseja reconstruir em nossas vidas? O exílio também trouxe lições profundas sobre arrependimento e identidade. O povo entendeu que afastar-se de Deus traz consequências, mas também perceberam que Ele é misericordioso e pronto a restaurar. Neemias, por exemplo, não era apenas um líder. Ele era um intercessor apaixonado, alguém que clamava por seu povo em oração. Seu exemplo nos desafia. Estamos dispostos a orar e agir para ver a restauração em nossas famílias, igrejas e comunidades? Mesmo diante de um exílio devastador, Deus preparava o cenário para a vinda de Jesus Cristo. Cada evento, cada retorno e cada promessa apontavam para algo maior. E se você pensa que a história do exílio foi marcante, espere até mergulhar no ministério de Jesus, onde a redenção alcança seu ponto culminante. A Bíblia, como você nunca viu, continua a nos surpreender com reviravoltas e promessas cumpridas. O ministério de Jesus Cristo, nascimento e vida de Jesus, Evangelhos. O nascimento de Jesus é o ponto culminante de toda a expectativa criada no Antigo Testamento. Imagine anjos anunciando a chegada do Salvador para simples pastores nos campos, enquanto uma estrela guia magos do Oriente até Belém.
Em uma manjedoura humilde, nasceu o Rei dos Reis, cumprindo profecias milenares como Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, onde o extraordinário invade o cotidiano para mudar o destino da humanidade. A vida de Jesus foi uma verdadeira revolução. Ele não nasceu em um palácio, mas viveu entre o povo, ensinando com autoridade e simplicidade. Desde sua infância no templo até suas andanças pela Galileia, Jesus demonstrava que o reino de Deus era acessível a todos. Ele transformava situações comuns em lições eternas. Um exemplo poderoso é a história do casamento em Caná, onde ele realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Será que hoje reconhecemos os milagres do cotidiano? Os evangelhos nos apresentam Jesus como mestre, amigo e salvador. Ele ensinava através de parábolas, trazendo verdades profundas com imagens simples, como a do bom samaritano e do filho pródigo. Essas histórias continuam a tocar corações porque falam de amor, graça e perdão. Seus ensinamentos não eram apenas palavras, mas um chamado à transformação. O Sermão do Monte, por exemplo, nos desafia a viver valores contraculturais, como amar nossos inimigos e buscar primeiro o reino de Deus. O nascimento e a vida de Jesus marcam o início de uma nova era. Ele trouxe esperança a um mundo desesperado, mas sua missão ainda estava longe de terminar. Seu ministério culminaria em sua morte e ressurreição, o evento que redefiniria para sempre o significado de redenção. A história que mudou o mundo continua, e cada página revela um Salvador como você nunca viu antes. O ministério de Jesus Cristo, milagres e ensinamentos. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do reino de Deus invadindo a terra. Imagine ser um cego que de repente vê a luz do dia pela primeira vez, ou um paralítico que com apenas uma palavra se levanta e anda. Essas cenas épicas, como a multiplicação dos pães e peixes, mostravam que em Jesus não há escassez, apenas abundância. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, onde cada gesto de Jesus revelava o coração de Deus. Seus ensinamentos eram igualmente revolucionários. No Sermão do Monte, Jesus desafiou a lógica humana, declarando que os mansos herdariam a terra e os perseguidos seriam bem-aventurados. Ele também revelou o verdadeiro propósito da lei, elevando os padrões ao coração. Não basta evitar o assassinato, é preciso vencer a ira. Não basta evitar o adultério, é preciso cultivar pureza. Essas palavras ainda ecoam hoje, confrontando nossa mentalidade moderna e chamando-nos a um padrão de vida celestial. Jesus também usou parábolas para ensinar verdades eternas. A história do filho pródigo, por exemplo, é um retrato do amor incondicional do Pai. Mesmo quando nos desviamos, Ele está sempre pronto para nos receber de braços abertos. E quem poderia esquecer a parábola do semeador, mostrando que nossa receptividade à palavra de Deus determina o fruto que produzimos? São ensinamentos simples, mas transformadores, que continuam a moldar vidas ao redor do mundo. Os milagres e ensinamentos de Jesus nos revelam que ele era mais do que um grande mestre. Ele era o próprio Filho de Deus. Mas a história não termina aqui. Seu ministério culminaria no maior ato de amor da história, sua morte e ressurreição. A Bíblia, como você nunca viu, continua a nos conduzir à redenção e à esperança que só Cristo pode oferecer. O ministério de Jesus Cristo, morte e ressurreição. A morte de Jesus foi o ponto culminante de sua missão terrena. Condenado injustamente, ele carregou a cruz até o Calvário, onde se entregou como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Enquanto o céu escurecia e o véu do templo se rasgava, o peso do pecado do mundo inteiro caiu sobre ele.
Mas o que parecia uma derrota era, na verdade, a maior vitória da história. Essa é a história onde a redenção é pintada em cores de graça e amor incomparáveis. No terceiro dia, algo inimaginável aconteceu. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou, triunfando sobre a morte e o pecado. Essa não foi apenas uma promessa cumprida, mas uma declaração de que a vida eterna estava disponível para todos aqueles que nele crescem. Imagine o impacto sobre os discípulos que passaram do medo à coragem inabalável. A ressurreição não foi apenas um evento histórico, mas a prova de que Jesus é quem ele dizia ser, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Essa vitória tem implicações eternas. Por meio de sua morte, Jesus reconciliou o homem com Deus, e por meio de sua ressurreição, ele garantiu que a morte não teria a palavra final. Hoje, aqueles que colocam sua fé nele são transformados e recebem o dom da vida eterna. É uma verdade que desafia qualquer lógica humana, mas é também o maior presente que podemos receber. A morte e ressurreição de Jesus são o centro da história bíblica, mas a narrativa não termina aqui. Após sua ascensão, ele enviou o Espírito Santo, inaugurando a era da Igreja e espalhando a mensagem de esperança ao mundo inteiro. A Igreja primitiva e as cartas de Paulo, o Espírito Santo em Pentecostes, Atos 2. O dia de Pentecostes foi um divisor de águas na história cristã. Reunidos em um cenáculo, os discípulos aguardavam a promessa de Jesus, o Espírito Santo. De repente, um som como um vento impetuoso encheu o lugar, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles começaram a falar em outras línguas, declarando as maravilhas de Deus, e a mensagem do Evangelho rompeu barreiras culturais e linguísticas. Essa é a história onde a presença divina invade a vida cotidiana de forma palpável. A descida do Espírito Santo não foi apenas um evento espetacular, mas o nascimento da Igreja. Pedro, que antes havia negado Jesus, levantou-se com ousadia para pregar, e naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Imagine o impacto. O Espírito Santo trouxe poder, unidade e propósito àqueles primeiros cristãos, capacitando-os a testemunhar até os confins da terra. Essa mesma promessa está disponível para nós hoje. Será que temos buscado viver com essa mesma intensidade? O Espírito Santo não apenas iniciou a Igreja, mas continua a sustentar e transformar vidas. Ele é o conselheiro, o consolador e o capacitador que nos guia em todas as circunstâncias. Na vida prática, isso significa ouvir a sua voz em decisões importantes, experimentar paz em meio às tempestades e ter ousadia para compartilhar o Evangelho. A história de Pentecostes nos lembra que a vida cristã não é vivida na força humana, mas no poder do Espírito. Pentecostes foi apenas o começo. A partir dali, a Igreja primitiva enfrentaria desafios, perseguições e milagres, enquanto espalhava a mensagem de Cristo. E se você achou o início da Igreja emocionante, espere até conhecer as cartas de Paulo, onde a doutrina cristã é moldada e aprofundada. A Igreja primitiva e as cartas de Paulo, as epístolas, Romanos a Hebreus. As cartas de Paulo, escritas às igrejas e indivíduos, são verdadeiros alicerces para a doutrina cristã. Elas abordam temas que vão desde a salvação pela fé até a santidade no dia a dia. Em Romanos, Paulo nos lembra que todos pecaram, mas que pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, somos justificados. Imagine a força dessa mensagem para aqueles que viviam sob o peso da lei. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, revelando o plano perfeito de Deus para a humanidade. Em Coríntios, Paulo exorta a igreja a viver em unidade, mesmo diante das divisões. Ele apresenta o amor como o maior dos dons, um amor que é paciente, bondoso e não busca seus próprios interesses. Essas palavras não são apenas poesia, são um desafio diário. Como vivemos esse amor em nossas famílias, igrejas e comunidades? Talvez seja hora de refletir.
O que estamos fazendo para sermos instrumentos desse amor? Gálatas é outra carta profundamente impactante, onde Paulo defende a liberdade que temos em Cristo. Ele nos lembra que não somos mais escravos da lei, mas filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Essa liberdade, porém, não é licença para pecar, mas uma oportunidade de viver em plenitude. Será que temos usado essa liberdade para glorificar a Deus ou para satisfazer nossos próprios desejos? É uma questão que nos leva a uma autoanálise sincera. As epístolas de Paulo moldaram não apenas a igreja primitiva, mas continuam a transformar vidas até hoje. Cada carta é um tesouro que revela a profundidade do Evangelho e o chamado para vivermos de forma digna dessa mensagem. Mas se você acha que as epístolas já dizem muito, espere até conhecer a visão de João sobre o fim dos tempos. O Apocalipse e o fim dos tempos. O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a culminação da narrativa bíblica, onde todas as promessas e profecias encontram seu desfecho. Escrito pelo apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, o Apocalipse nos transporta para uma visão de coisas que estão por vir. Desde as cartas às 7 igrejas até a descrição do novo céu e da nova terra, essa é uma revelação que desafia e inspira. Essa é a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, onde o triunfo final de Cristo é apresentado em imagens gloriosas. No centro do Apocalipse está Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que agora vive como o Rei vitorioso. A visão do trono de Deus, rodeado por seres celestiais cantando Santo, 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 é um lembrete poderoso da soberania de Deus. O livro também apresenta a batalha entre o bem e o mal, culminando na vitória de Cristo sobre Satanás. É uma mensagem clara. Independentemente das lutas e tribulações, o final já foi escrito e Deus reina soberano. Os capítulos finais de Apocalipse nos levam a uma promessa extraordinária, a restauração de todas as coisas. João descreve a Nova Jerusalém, onde não haverá mais lágrimas, morte, nem dor. Imagine um lugar onde a glória de Deus ilumina tudo e onde o mal não tem mais espaço. Essa visão é um convite para vivermos com esperança e expectativa, sabendo que, no tempo certo, Deus fará novas todas as coisas. O livro de Apocalipse não é apenas sobre o fim, mas sobre um novo começo. Ele nos chama a perseverar na fé, a viver com santidade e a compartilhar a mensagem de Cristo com o mundo. Afinal, essa é a história que mudou o mundo e ainda está mudando vidas. Agora que você conheceu a história completa da Bíblia, como você nunca a viu, o que vai fazer com tudo isso? Cada página, cada personagem e cada evento apontam para um único propósito: a redenção da humanidade e o chamado de Deus para uma relação íntima com você. Mas a verdadeira transformação acontece quando essa história deixa de ser apenas algo que você ouviu e se torna parte de quem você é. Pense nisso. Será que você tem vivido com a consciência de que faz parte desse plano eterno? O que impede você de mergulhar mais fundo, de conhecer mais, de viver essa fé de forma plena? A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva e continua falando. Será que não é hora de abrir as páginas dela novamente com um coração disposto? Se essa jornada te inspirou, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história incrível. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por aqui para continuar descobrindo mais sobre a Palavra de Deus e como ela pode transformar a sua vida. Afinal, a próxima revelação pode ser a chave que você estava procurando.